Eu sou o presidente eleito legalmente e nosso povo escolhe de acordo com nossa Constituição. O mesmo fez a União Europeia. Nossos parceiros europeus todos negaram isso, como até mesmo uma possibilidade, e os europeus acrescentaram: todos entendem que o presidente da Ucrânia é o presidente legítimo e legal, enquanto Putin é um criminoso de guerra. Essa é a resposta de hoje de todo o mundo civilizado. Putin faz isso por outra razão. A questão não é quem é legítimo, na sua opinião, quem é ilegítimo. Ele encontra constantemente uma ou outra razão para não terminar a guerra. Ele tem medo de negociações com a Ucrânia? Ele tem medo de negociações comigo pessoalmente? Ao excluir a Ucrânia, em princípio na sua visão, ao excluir, ele mostra que para ele a Ucrânia não é um sujeito. Ontem e anteontem foram 2 dias muito intensos em Paris. O presidente da Ucrânia realizou reuniões bilaterais com o presidente Macron, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e também houve uma grande reunião de líderes em apoio à Ucrânia, na qual participaram quase 30 países. Agora, o presidente fará um breve resumo de todas essas atividades e estará pronto para responder às suas perguntas. Por favor. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à França, pessoalmente a Emmanuel, o presidente Macron, pela organização muito clara, com resultados concretos. Encontro ao nível de líderes. Esta cúpula, 31 países. Acredito que obtivemos um resultado muito correto e claro. Gostaria de agradecer-lhe separadamente pelo nosso encontro bilateral e pelo fortalecimento das nossas relações. Ucrânia-França e Ucrânia-Reino Unido. Com resultados claros, além do pacote sobre o qual já falamos, 2 bilhões de euros do pacote de ajuda, apoio de defesa do lado francês, concordamos com todos os líderes sobre mais pacotes de defesa importantes que serão anunciados durante o Ramstein. Este é outro acordo que haverá um Ramstein no mês de abril. Todos farão tudo para isso. A organização será de responsabilidade do Reino Unido e da Alemanha. Também concordamos com parceiros de alguns países, não vou especificar, sobre a expansão. Esta é uma iniciativa especificamente europeia, a expansão do acesso da Ucrânia a dados de inteligência, ao acesso às tecnologias correspondentes, satélites, que nossos colegas europeus possuem. Além disso, concordamos com aqueles que são líderes sobre o nosso acesso ucraniano aos seus depósitos de munições. Concordamos sobre as licenças para a produção de defesa antiaérea e também trabalharemos nas licenças para alguns tipos de artilharia. E concordamos sobre investimentos na produção de drones e mísseis ucranianos. Concordamos. Urgentemente, damos uma semana para isso, realizar uma reunião na Ucrânia em um círculo restrito de representantes dos Estados-maiores, os principais, por enquanto. Será um círculo muito restrito dos principais países que 100% estarão prontos para o contingente no território da Ucrânia. Inicialmente. Nem todos virão, estamos convidando um círculo restrito. França, Reino Unido, Ucrânia certamente estarão presentes. Isso é, digamos, um triângulo neste assunto. Mostraremos nossa infraestrutura, trabalharemos com os parceiros, desenvolveremos nossa visão conjunta. Após isso, concordamos que imediatamente após haverá um encontro não mais no nível militar, mas no nível de NSA, Conselheiros de Segurança Nacional, e continuará precisamente este encontro final sobre garantias de segurança. Além disso, concordamos e somos gratos à União Europeia, ao Presidente do Conselho e ao Presidente von der Leyen, para que serve o programa REARM Europa, com um grande volume total de 150 bilhões de euros. Cada um dos países que terá acesso à mão este programa terá a oportunidade de obter uma parte desses fundos e investir
na produção ucraniana ou na produção conjunta com este ou aquele Estado da Ucrânia. E isso é um sinal muito importante para nós. Isso indica que, onde há déficits, eu acho que este é um dos programas que nos ajudará muito, especialmente na produção de drones. Provavelmente que isso é o principal, sobre a nossa reunião na França. Acredito que o principal resultado, provavelmente já mencionei, muitos resultados para vocês agora. O principal resultado, posso repetir, é sobre o apoio à Ucrânia, apoio de defesa, apoio financeiro, a continuidade e o futuro apoio ao exército ucraniano, bem como a não retirada, de forma alguma. As sanções contra a Rússia serão retiradas até que a guerra termine com uma paz justa. Acredito que todos esses acordos são um sinal importante para a Ucrânia, para a sociedade ucraniana, mas também para os Estados Unidos da América. Obrigado. Perguntas, por favor. Diga, por favor, a Rússia bombardeou a infraestrutura energética da Ucrânia. Os acordos na Arábia Saudita não estão mais em vigor? Houve reação da equipe de Trump sobre as ações da Rússia? Após o acordo dos nossos na segunda reunião na Arábia Saudita, nós com a equipe do ZEUA, eu disse claramente a Rustem Mirov por telefone: tenho uma questão sobre a declaração que será publicada. Quem está realizando um monitoramento? Eu acredito que isso é fundamental considerando nossa experiência trágica em relação a qualquer acordo passado com a Rússia e a violação 25 vezes do regime de cessar-fogo. Desde quando está em vigor, quem verifica, quem monitora. Ficamos sabendo que o lado americano realizará consultas internamente, em seu próprio, depois realizará consultas tanto com a Arábia Saudita quanto com a Turquia e também com alguns países europeus sobre sua disposição para realizar monitoramento. Eu não sei os resultados de todas as conversas e, por enquanto, os parceiros americanos, não nos disseram sobre isso, mas eles mencionaram e nós lhes dissemos que sem monitoramento não funcionará. Porquê? Né? Porque temos nosso próprio monitoramento e nós claramente dizemos onde a Rússia violou suas obrigações perante o lado americano, porque eles tiveram suas próprias conversas, e o lado americano nos informou que desde a publicação, devido a desse documento, que foi durante a Segunda Arábia Saudita, sim, a partir desse momento entra em vigor os acordos e mesmo nisso há uma diferença nas posições dos Estados Unidos e dos russos. Você ouviu que os russos falam sobre 18 de março, como se houvesse algum tipo de acordo deles com a América, esquecendo que a guerra não é com a América, mas contra a Ucrânia. E por isso eu acho que a questão mais importante é o monitoramento. E foi exatamente isso que pedi hoje ao Ministro da Defesa da Ucrânia para transmitir aos contatos nos Estados Unidos da América, transmitir todas as provas da violação destes compromissos que os Estados Unidos da América assumiram, garantidor. E mediador? Sim. E é assim que eu vejo. Acho que todos nós entendemos assim. Estamos transmitindo enquanto não houver outros países terceiros responsáveis que serão responsáveis pelo monitoramento. Para nós, o contato é os Estados Unidos da América. Pedi ao Mirov, ele pegará tudo do DSNS, ele tem tudo de, simplesmente, o Ministro do Interior, todas as informações dos especialistas em energia, da nossa defesa antiaérea de todos, e isso será comentado pelo lado americano e também levantará a questão de que eu chamo a atenção, como presidente, chamar a atenção do lado americano mais uma vez.
para o fato de que é necessário resolver a questão do monitoramento. Muito obrigado, senhor presidente. Estou convencido de que neste estágio você já está familiarizado com a recente proposta americana sobre o acordo de minerais. Gostaria de saber sua visão sobre a recente proposta, o recente projeto, que seu governo deve comparar com o terrível acordo para a Ucrânia e com o roubo que pode minar seu caminho para a União Europeia. E a próxima questão também precisa ser feita. Você tem certas divergências e múltiplos opositores em relação ao que você pode, por exemplo, trocar essas terras judaicas por qualquer pedaço de terra. E, além disso, mais uma questão. Entendemos perfeitamente que atualmente o presidente Trump gostaria de pôr fim a este conflito. Confiante você está de que Trump está conduzindo essas negociações com os melhores interesses da Ucrânia em mente? Confiante você está de que os Iwailua querem fechar os melhores acordos para a Ucrânia? Em primeiro lugar, gostaria de destacar que oficialmente novamente, e isso é importante, o lado ucraniano, especificamente o Gabinete de Ministros da Ucrânia, e especificamente meu escritório. Hoje, com uma nota. Hoje recebemos oficialmente uma variante ou proposta dos Estados Unidos da América. Isso é importante. Não em algum momento, mas hoje. Em segundo lugar, algum tempo atrás este acordo, precisamos comparar se é o mesmo acordo ou algo diferente. Nós vamos comparar isso. Foi recebido pela nossa vice-primeira-ministra Yulia Sviridenko, em contato bilateral com o senhor secretário do Tesouro, o senhor Bezuinte. Ela recebeu este documento. Eu fiz algumas perguntas a ela. Ela disse que é muito difícil comentar. É um documento completamente diferente. Há muitas coisas que não foram mencionadas. E também surgiram algumas coisas que, digamos assim, as partes já haviam rejeitado antes. E, por isso, este documento eu não quero levantar uma nova onda, porque eu realmente quero que recebamos uma revisão concreta dos advogados, no mais alto nível. Isso é o primeiro. Em segundo lugar, que eles comparem todos esses acordos, já são muitos. E eu vou considerar o acordo que nossa parte recebeu oficialmente. O formato foi alterado. Vamos estudar esse formato e depois falaremos. Temos a Constituição da Ucrânia, na qual está claramente definido a quem pertence. O quê? Primeiro, além disso, na Constituição da Ucrânia está claramente definido que nosso curso é em direção à União Europeia. Estamos cumprindo, estamos fazendo alguns importantes. Existem leis, existem reformas muito importantes, existem passos correspondentes. Nada que possa ameaçar. Parcialmente responda à sua pergunta, à sua tese. Nada que possa ameaçar a adesão da Ucrânia à União Europeia não pode ser aceita. Mas, novamente, veja, já discutimos este acordo. Muitas vezes houve diálogos difíceis sobre esta direção. Bem, vamos aceitar tudo como é. Primeiro, todo esse volume será filtrado. O acordo final será claro. Os advogados trabalharão depois, quando os advogados trabalharem de acordo com a legislação ucraniana. Nossa Constituição, quando não houver obstáculos legislativos correspondentes, então eu verei, com o briefing dos advogados, eu já verei. Este acordo, por enquanto, não quero reagir a cada uma dessas, sabe bem, a cada uma dessas mensagens, porque ainda há alguns pontos que apareceram na mídia, sim, e, provavelmente, podem ser adequados ao que está neste acordo, sim. O que apareceu para os deputados. De alguma forma, também é interessante para mim, ainda não li, mas os deputados já sabem tudo o que estará no acordo. Isso é estranho. Interessante quem está transmitindo essa informação. Isso é muito interessante também. Gostaria de saber apenas para mim
Se eles trabalham assim, talvez possam nos ajudar na guerra contra os russos. Talvez tenham alguma inteligência, talvez tenham fontes tão importantes e profundas. Interessante. Interessante como algumas coisas coincidem de alguma forma. Às vezes, alguns deputados, digamos assim, têm informações de algumas embaixadas, e isso também aconteceu em nossas vidas. Com este caso, parece-me que é necessário analisar tudo, então provavelmente ficará claro por que isso é feito. Você tem algumas observações próprias e, claro, suas próprias observações e desânimos? Devido ao fato de que você concordou com este acordo, o plano de vitória é muito claro em que termos de vitória é compreensível. Próximas coisas. A OTAN é, para a Ucrânia, a OTAN, como as principais garantias de segurança. Há um pacote de dissuasão de armas, mísseis apropriados de longo alcance, capacidades de longo alcance que só os EUA possuem, que serão usados se os russos violarem a fronteira ucraniana. Isso é para o futuro. Pacote de dissuasão. Além disso, há o exército da Ucrânia com que 100% de efetivo. O exército ucraniano em operação. E há, consequentemente, nossos recursos que devem ser protegidos por tudo o que acabei de mencionar. OTAN, exército da Ucrânia, capacidades de longo alcance. E tudo isso protege. Isso. E então, pelo fato de você estar na OTAN, e por proteger tudo isso, você diz que tudo isso não cai nas mãos de um mundo selvagem, ok? E ele é selvagem. Se vier e matar. E isso são os russos. É a Coreia do Norte. É a arma iraniana de hoje, etc. Nós não sabemos quem, e para que eles não consigam tudo isso, e para que eles devolvam tudo o que está ocupado agora, por tudo isso, devemos abrir nossas possibilidades e ter um parceiro tão forte que nos deu tudo isso. Mas tudo isso foi dado como mencionado acima. Isso no nosso plano de vitória, e isso é vitória porque é a preservação da independência da Ucrânia, pelo qual é preciso pagar. E isso é absolutamente normal. Isso é, como você sabe bem, como no cinema. Há um filme inteiro e no final os créditos. E aqui acontece que nos restam os créditos. Bem, essa é só a atitude. Saudações, presidente Maria Kolomakova, Interfax Ucrânia. Você pode, por favor, comentar qual é a situação agora? A situação na frente, especialmente em Kursk e Bryansk, já que diferentes relatórios estão chegando sobre isso. Obrigado. Quando falamos sobre Kursk, tentamos não falar. Kursk e Bryansk, você faz perguntas relevantes. Eu tentarei respondê-las. Na direção de Kursk, como eu disse, os rapazes estão fazendo tudo o que é possível e impossível. E eles estão fazendo. Há a nossa presença lá, nossa presença física, sem qualquer cerco, presença no território da região de Kursk. Enquanto estivermos lá, isso é um fator de dissuasão. Para que os russos não comecem uma invasão na região de Sumy. Essa é a nossa análise, não é um fato que será assim. Essa é a nossa análise e estamos nos preparando para isso. Estamos nos preparando com as medidas adequadas, reduzindo o acúmulo de suas tropas e dispersando-as, digamos assim. E para isso, um pouco mais ao sul da região de Kursk, tomamos as medidas adequadas. E o fato de que isso geograficamente já cai na região de Bryansk, para nós, sinceramente, não importa o que eles têm lá com as regiões. Eles podem considerar isso até 2 regiões.
Eles nem falam sobre isso, têm medo. Mas fazemos isso apenas porque vemos a acumulação, vemos suas análises, vemos suas interceptações, vemos seus documentos, gravações de áudio interessantes. Como eles dizem em russo, Tan. Por que deveríamos ir para as somas quando a guerra já terminar? Eles têm medo, mas não têm saída. Mas a análise, se eles falam porque deveriam ir para as somas e acumulação de tropas, nos diz que nossa análise está correta. Eles querem isso. Não, esses soldados russos que virão e morrerão, mas aqueles que lhes dão as ordens correspondentes. O que é que devemos fazer? Estamos nos preparando. Aqui estão nossos passos exatamente assim. Houve uma acumulação de helicópteros, você sabe, nossas tropas os destruíram. Ou seja, há simplesmente uma acumulação de tropas. E lá estão coreanos, russos, tropas e helicópteros. Muita coisa. E os nossos estão lidando com isso aos poucos. Acredito que estão absolutamente certos, não permitindo a acumulação completa em um único ponto. E não permitindo, por exemplo, que eles separem, se quiserem tomar a iniciativa, separar um monte de militares e armas e transferi-los para outra direção. Kharkiv e Zaporizhia. É sobre isso que estamos falando. De fato, são 3 direções que hoje são prioridades para eles. No leste, melhoramos a situação. Com as tropas que estão hoje no leste, não. Será suficiente para eles. Em princípio, ninguém está dizendo que há um grande sucesso. Mas falamos com cautela que agora a situação está normal. Complicada, mas normal. Pergunta sobre o programa. Esta manhã surgiu a informação, os Ziboiwa retomaram o financiamento para investigar crimes na Ucrânia, incluindo sequestro de crianças. Mas mais tarde, Maria Rubio afirmou que isso não é verdade e o programa não foi retomado. Você tem alguma informação? Não. Não. Há muita informação diferente. Sai constantemente. É sobre isso que eu estava falando, sobre este acordo. Isso. Não é do interesse de todas as partes. Porque muita informação está circulando e nós não entendemos onde está a informação real. Atrás, infelizmente, é um momento assim. Nós percebemos tudo, bastante através da guerra, o que é justo, através da guerra. Nós percebemos tudo de forma muito sensível e as pessoas trabalham com a informação para que fiquemos nervosos todos os dias. Não estou falando dos americanos, são apenas os serviços, os russos principalmente, que trabalham para a Ucrânia estar constantemente em um estado de inquietação. Embora a questão, eu também li essa informação. Embora a questão sobre as crianças, eu associei isso ao fato de que, afinal, aquilo sobre o que nossas equipes estavam falando, em Riad, na Arábia Saudita, sobre o retorno das crianças, está relacionado à retomada deste programa. Mas veja, alguém já avançou, então vamos ver. Saudações, senhor presidente. Darina Trunova, Canal 24. Quero voltar ao acordo sobre minerais. Diga, por favor, quais serão as linhas vermelhas da Ucrânia, o que definitivamente não aceitaremos, Nesh, porque há informações muito variadas surgindo. Você mencionou sobre o deputado popular, houve também uma publicação na Verdade Europeia, para que os ucranianos na taça entendam o que exatamente o governo, como você, em particular, não aceitará? Bem, não sei o que os ucranianos, em princípio, muito bem, me conhecem para quê? Bem, eu acho que não há necessidade de duvidar. Se houver algumas coisas arriscadas para nós, então, sem dúvida, eu comunicarei tudo isso. Sem quaisquer ou segredos com a nossa sociedade. Em princípio, eu acredito que as principais coisas básicas, os compromissos foram delineados no acordo quadro, para o qual estávamos dispostos a ir. E, portanto, vamos nos basear em coisas compreensíveis sobre as quais falamos, onde vemos a possibilidade de construir relações de parceria corretas. Se a questão das dívidas, como eu disse, eu não sei como todos, eu honestamente não sei, mas se isso for levantado, sim, nós não vamos. Considerar as dívidas, como eu disse, para mim são coisas claras, absolutamente.
eu não as vejo. Pelo menos estamos falando sobre o passado. Se, novamente, eu repito, se houver a intenção de algumas perspectivas, novo apoio, novos pacotes de apoio, e então, os Estados Unidos da América provavelmente podem impor certas condições, entendendo que de graça. Esta equipe não fará nada por nós. É isso que eles dizem oficialmente, de fato. Presidentes, como você já deve saber, ontem Vladimir Putin sugeriu que a Ucrânia, Maia incorporou, deve criar uma certa administração temporária. Em particular, aqui estamos falando sobre certos grupos temporários de monitoramento, estabelecidos pelo ZEPREWA e pela ONU. Você não tem medo de que essa ideia proposta possa de alguma forma realmente de fato ter esse impacto na administração americana? Você sabe muito bem que eles já estão, de certa forma, há muito tempo fixados na ideia de realizar eleições na Ucrânia. Muito obrigado. Parece-me que a Casa Branca já respondeu oficialmente a isso, até mesmo negando isso como uma ideia, dizendo que nós temos, bem, mas um governo legítimo, eu sou o presidente eleito legalmente e o nosso povo escolhe de acordo com a nossa Constituição. O mesmo fez a União Europeia. Nossos parceiros europeus todos negaram isso, como até mesmo uma possibilidade, e os europeus acrescentaram, todos entendem que o presidente da Ucrânia é o presidente legítimo e legal, enquanto Putin é um criminoso de guerra. Essa é a resposta de hoje de todo o mundo civilizado. Putin faz isso por outra razão. A questão não é quem é legítimo, na sua opinião, quem é ilegítimo. Ele encontra constantemente uma ou outra razão para não terminar a guerra. Ele tem medo de negociações com a Ucrânia? Ele tem medo de negociações comigo pessoalmente? Ao excluir a Ucrânia, em princípio na sua visão, ao excluir, ele mostra que para ele a Ucrânia não é um sujeito. Embora eu acredite que os problemas sejam mais profundos, ele não tem argumentos nas negociações com o lado ucraniano. Ele é realmente um criminoso e ele realmente nos atacou. E ele é realmente culpado de crimes e seu exército, eles. De fato, os ocupantes, eles realmente estão em nosso território ilegalmente. E eles realmente devem ser responsabilizados por isso. Tudo o que ele faz é adiar qualquer possibilidade, qualquer processo de negociações e adiar quaisquer possibilidades, passos para o fim da guerra. Ele não quer terminar a guerra, por isso, mais uma vez, dizemos que há pouca pressão sobre ele. Para nós é muito importante, para que tudo isso seja reconhecido pelos EUA. A Europa está absolutamente consolidada. Isso é compreendido. Não é 9%, digamos assim. Isso é uma consolidação absoluta. Tudo isso é compreendido. E a Europa continuará com os pacotes de sanções. Mesmo que alguém na Europa bloqueie, a Europa encontrará outros caminhos. Não será fácil, mas encontrará caminhos. E ele entende que essa é a situação. E para nós, é importante que os Estados Unidos da América se juntem à posição firme e posição de sanções, posição de pressão diplomática sobre Putin. Máximo. Foi o que os parceiros prometeram. Eles prometeram. Putin vai demonstrar relutância em terminar a guerra, pelo menos em terminar o cessar-fogo. Então, haverá respostas firmes. Estamos muito ansiosos. É como um ping-pong. O que Putin diz, sempre pode haver uma resposta. Eu acho que, em princípio, nós concordaríamos em falar não com ele, mas com alguém que representasse a Rússia. Eu acho que se há pessoas, eu acho que na Rússia há negócios e eles têm muitas regiões diferentes. Eles têm, incluindo direções de negócios individuais e sérias, eu acho que conversaríamos com eles. Se eles têm uma visão de como terminar a guerra, eu acho que se eles estão dispostos a ir, apesar de Putin não querer terminar, mas algumas pessoas querem, porque não? Eu acho que há alguma oposição lá que tem medo de Putin. Talvez eles não tenham medo se a Europa, porque já a América e a Ucrânia estiverem dispostas a falar com a oposição.
Por que não? Você pode explicar como funciona o Acordo do Mar Negro? Alguns detalhes que seriam compreensíveis. E este acordo se aplica a cidades como, por exemplo, Odessa ou Mykolaiv. Sim, o acordo deveria se aplicar à infraestrutura portuária dos portos marítimos e cidades onde há portos, né? E infraestrutura adequados. Odessa, a região de Odessa, porque lá temos não apenas Odessa, mas também o porto Pivdeni, assim como a importante infraestrutura de Mykolaiv, que simplesmente não está funcionando. Você sabe porquê? Porque está constantemente sob bombardeio. Todos, né, contavam com isso. Porque havia um acordo no Mar Negro, exatamente no Mar Negro. Mas, novamente, sem monitoramento não há o que dizer. E é por isso que eu disse a vocês que um pouco parecia estranho. Com todo o respeito, sou grato pela organização da reunião na Arábia Saudita, mas com todo o respeito que oferecido aos americanos quando eles falavam sobre terceiros países, eles discutiam a Arábia Saudita como monitoramento de energia. Com todo o respeito a o líder da Arábia Saudita. Tenho um relacionamento muito bom com o patriarca, o príncipe. Mas eles não podem monitorar toda a energia. Nós temos porque os meios, a inteligência, as pessoas profissionais adequadas, especialistas em energia, eu acho que eles certamente não têm, pelo menos na Ucrânia não têm. E por isso fiquei surpreso com essa proposta. Mas, por exemplo, que um dos países que pode monitorar a segurança no Mar Negro pode ser a Turquia, essa lógica eu entendo. Isso eles discutiram, nós sempre discutimos. Em princípio, os EUA podem monitorar isso, os britânicos podem, os franceses podem. Além disso, nem os países da costa do Mar Negro também podem. Tanto os romenos quanto os búlgaros, isso é absolutamente claro para nós, porque eles conhecem essa região, estiveram envolvidos na ajuda e na coalizão de desminagem. Mar Negro, eu sou. Não vejo problemas, se houver vontade. Obrigado, senhor presidente. Adicione, obrigado.